Cena. Por que falas ao povo por parábolas? Será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouvem com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Queridos amigos, irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus, mais uma vez, fala profundamente para cada um de nós, porque muitos de nós, ou todos nós, ou alguns de nós, estamos também na mesma situação aqui. Estamos havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Continuamos ouvindo a palavra de Deus e continuamos não entendendo nada da palavra de Deus. Porque se a nossa vida fosse uma vida de quem ouve e pratica a palavra de Deus, como Deus assim o quer, não haveria tanta maldade nesse mundo, não haveria tanta crueldade nesse mundo. Por isso, em outro evangelho, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amados, Deus não está de brincadeira conosco. Porque Jesus usa em parábolas? Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus,
mas a eles não é dado. E aí, como compreender isso? Por isso eles falam parábolas, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que ele tem. Ora, todos nós na nossa infância certamente passamos por uma catequese na igreja, certamente. Todos nós talvez fizemos o chamado crisma, o sacramento do crisma, já numa fase talvez mais adulta, talvez. E no entanto, as pessoas não estão na igreja. As pessoas continuam entrando na igreja para a missa de sétimo dia, missa de um mês, missa, ou seja, enfim, como se não precisasse de Deus. Então a parábola continua daquele tempo até hoje para nós. Ouve sem nada entender, haverás de olhar sem nada ver. Olha Jesus na Eucaristia como se não fosse nada. Essa missa que não acaba. Esse é o pensamento. Então, como a palavra de Deus continua atual. E aí Jesus diz: aqueles que pensam que têm, será tirado até o que eles pensam que têm. Ou seja, quem tem mais será dado mais, e quem não tem será tirado até o que pensava ter. Talvez, e eu não digo que eu sempre vou me incluir, para ninguém achar que está falando só para você, estou falando para mim também. Porém, cada um de nós há uma diferença aqui. Não sei quem ama mais a Deus aqui. Quem é que ama mais a Deus aqui? Não sei. Se sou eu, ou se é você, se é você, se é você, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece a mim e conhece a você. Portanto, amados filhos, sejamos coerentes com a nossa fé. Não tratemos a Deus banalizando a Ele. Tratemos a Deus como deve ser tratado. Muitos queriam ouvir o que escutamos e não ouviram, e muitos querem ver o que nós vemos e não viram. Falam dos profetas que não ouviram Jesus e nem viram, mas desejaram ver e desejaram ouvir. Portanto, queridos filhos, que a palavra de Deus hoje possa nos colocar no lugar onde Ele é o centro da nossa vida, onde Jesus é o centro dos nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.